Opa, esse vídeo vai para Rafaela, que tá cansada de fazer PROC V, que eu falei que a fórmula é horrorosa. Então vamos aprender a fazer o índice CORRESP, o famoso index match. E é muito fácil, assim, vocês vão ver que até se você já sabe PROC V, depois que você faz aí umas duas, três vezes, você já fica show no index match e é uma fórmula que dá muito menos trabalho, tá? Então eu tenho aqui duas planilhas diferentes. A primeira aba eu tenho um cadastro de pessoas, em que eu tenho ID, nome, data de nascimento e a cidade de cada fulaninho. E aqui eu tenho as vendas. Então, para cada fulaninho, eu tenho uma data e o valor que esse cara vendeu. Agora eu quero trazer para cá, sei lá por qualquer motivo que seja, eu vou trazer a cidade. Então, normalmente no PROC-V, aí aqui você começaria, né? PROC-V, eu nem lembro mais como que é em inglês. VLOOKUP, e aí você ia fazendo a sua fórmula. Mas vocês vão aprender a fazer isso de uma fórmula, com uma fórmula melhor. E a maneira não é uma apenas, são duas fórmulas, que é a fórmula de índice e a fórmula de correspondência, CORRESP, ok? Então vamos lá. Eu vou simplesmente fazer e aí depois eu explico para vocês, tá? Passo a passo. Então vamos lá. Eu vou trazer agora a cidade em que o Davi Delgado mora. Então vamos começar com index para quem tiver em inglês, índice para quem tiver em português. A primeira coisa que eu quero buscar é a coluna, o intervalo de dados que eu de fato quero trazer. O que eu quero trazer para cá? Eu quero trazer cidade. Então eu vou lá no cadastro de pessoas e seleciono esse intervalo das cidades de toda a minha tabela, ok? Vocês já devem saber o que é F4. F4 para fixar a coluna, para não deixar ela sair caminhando aqui para baixo. E em seguida, aqui eu tenho que colocar o número da linha. Qual o número de linha que eu quero trazer? Bom, eu não sei. Vai depender. Vai depender da pessoa que está aqui, né? Então, por isso, o número da linha correto vai ser descoberto pela função match. Então vamos lá. O que eu quero buscar? Eu quero buscar Davi Delgado. Aonde que eu vou buscar Davi Delgado? No cadastro de pessoas, na coluna de nomes. Então eu seleciono todo o intervalo de nomes, aperto um F4 para fixar. Que tipo de busca que eu quero fazer? Eu quero uma busca exata. Eu quero que você busque o nome da pessoa sem tirar nem pôr uma vírgula. Então, se não for nomes iguais, para mim não serve. Davi Delgado tem que estar igual nas duas planilhas. Então, a gente vai colocar 0, ok? Fecho o parênteses da função CORRESP, da função match, fecho o parênteses da função index ou índice. Vamos dar um enter e ele apareceu que Davi Delgado é da cidade de Patos de Minas. Vamos conferir. Certinho. Então vamos arrastar aqui para ver se está funcionando. Ótimo. Plínio de Betim e João Pedro de Belo Horizonte. Plínio de Betim, João Pedro de Belo Horizonte. Então agora vamos ver o que está acontecendo nessa fórmula, tá? A fórmula índice, ela trabalha com um intervalo de referência. O que é um índice? É uma referência. Então isso é o que você quer trazer. Isso que ele está chamando aqui de intervalo ou referência é o que eu quero trazer, ok? Então nesse caso nosso foi a cidade. Então eu fui lá e selecionei o intervalo de cidade lá no cadastro de pessoas. E aí depois, o que a função índice faz? Ok, eu vou trazer esse valor de referência, mas qual dos valores dessa coluna que eu vou trazer? Eu trago o valor da linha 1, da linha 2, da linha 3? Eu não sei. E aí você tem que falar para a função índice. Deixa eu até tirar o match aqui para vocês verem. Você tem que falar qual o número de linha que você quer trazer. Nesse caso vai variar. Pode ser que seja linha 1, que seja 2, que seja 10.
vai depender do nome que está aqui. Então, como depende, esse não pode ser um número fixo. 1, 2, 3. Esse tem que ser um número que vai variar. Então, a gente faz a função match por conta disso. Ok? Então, o match seria essa segunda parte do PROC-V. Né? É o campo que as duas tabelas têm que ter em comum. Então, nesse caso, é o campo nome. Eu tenho o campo nome aqui e tenho o campo nome lá. Então, é esse campo em comum que eu vou usar para conseguir trazer os dados de uma tabela para outra. Então, essa função match funciona da seguinte forma. Eu tenho primeiro o valor que eu estou buscando. Então, eu estou buscando Davi Delgado. Eu selecionei a célula A2. Quando eu arrastar no de baixo, é a A3, é a A4, A5, A6 e assim por diante. Em seguida, eu coloco o intervalo em que eu vou buscar o nome Davi Delgado. Eu vou buscar Davi Delgado aonde? Eu vou buscar Davi Delgado nesse intervalo de nomes. Então, é ele que eu vou selecionar. Ok? E como a gente está falando de nomes, a gente não está falando de números, e para essa aplicação específica, o meu tipo de busca, o tipo de correspondência vai ser 0. É uma busca exata. Eu não quero nada aproximado. Ok? Então é isso que a fórmula faz. Agora a pergunta que não quer calar. Por que ela é melhor do que o PROC-V? O PROC-V ele tem um problema muito grande, que se eu adiciono um tanto de coluna aqui no meio dessa tabela, ele vai parar de funcionar na maior parte das vezes. Né? Algumas pessoas até criam um índice de números aqui. Se você não sabe o que é isso, ótimo, nem queira saber. Mas ela cria um índice de números para que o PROC-V saiba quantas colunas para o lado ele tem que andar. Então, assim, o índice Corresp ele elimina a necessidade disso. E vocês viram, mesmo depois de eu ter acrescentado essa porrada de coluna aqui no meio, a minha fórmula continua funcionando, tá? E outra coisa bem legal, o PROC-V ele só consegue andar para a direita. Eu não consigo trazer esse ID. Aí o que as pessoas fazem às vezes? Poxa, eu quero trazer o ID, mas eu tenho o nome. E a coluna ID está atrás do nome. Aí ela vem aqui e faz tipo um negócio assim, totalmente desnecessário. E traz esse D para frente do nome, ou recorta e cola essa coluna para lá. É uma bagunça. O index match, o índice Corresp, ele não tem problemas com isso. Ele referencia para um lado, para o outro, não importa. Então, eu vou trocar aqui para ID, só para vocês verem acontecendo. Vamos trazer o ID para cá. Então, na verdade, eu vou ter a mesma fórmula. É a mesma fórmula. A única coisa que troca é o que, gente? É a informação que eu quero trazer, que é a primeira informação do index match. É a referência. Então, eu vou apagar esse cara. E o que eu quero trazer agora? Eu quero trazer o ID. Então, vamos lá e vamos selecionar o ID. Opa, vou selecionar o ID. Espera aí. Aí, fixei. Show. Funcionou, belezinha, redondo, show de bola. Então, além de você ter uma fórmula mais versátil, quando você mexer na sua tabela, ela não vai quebrar. E outra, depois que você acostuma com ela, ela fica mais fácil do que o PROC-V. Tá? Então, você tem N benefícios. A PROC-V também é uma fórmula que ela demanda mais do seu computador. Então, se você usar PROC-V ao invés de index match, seu Excel vai demorar mais para calcular, né? Porque é uma fórmula mais que ela tem mais etapas para um computador resolver. O index match é uma fórmula mais simples. Então, se você já tiver um tanto de planilha com PROC-V, aproveite o seu tempo livre de quarentena e troque esses PROC-Vs por index match, que a sua planilha vai rodar mais rápido. Beleza? No mais é isso. Só uma última consideração final sobre o tipo de busca, o último critério ali do match, do Corresp. A gente também tem as opções de 1
e menos 1 para quando a gente está trabalhando com aproximações. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui. A gente colocaria 1 se a gente fosse encontrar os valores, encontrar o maior valor que seja menor ou igual ao valor que a gente está buscando. Então, digamos que eu esteja buscando a data 1º de abril lá na minha outra tabela. Se ele não encontrasse 1º de abril, ele ia encontrar o menor valor que mais se aproximasse de 1º de abril. O que é isso? 30 de março, não, 31 de março, depois 30 de março, depois 29, 28, 27 de março e assim por diante. O menos 1 faz justamente o oposto. Se ele não encontra 1º de março, ele vai encontrar 1º de abril, ele vai encontrar 2 de abril, 3 de abril, 4 de abril e assim por diante. É o maior valor que se aproxima do valor que eu estou buscando, ok? Nesse caso não faz sentido, eu estou buscando por nome, mas pode ser que vocês precisem de fazer isso, tá? Um grande abraço, dúvidas, chama o Davis. Valeu!